Não, o meu tá ligado, senão eu vou confundir. Olá, pessoal que está nos acompanhando aqui ao vivo no Face. Sou a Joselane Soares, do Sintonia Fina. Estamos aqui na nossa primeira live à distância, né? Porque a gente já tinha feito transmissão ao vivo, mais direto do estúdio. Então, um oi aí para você que está chegando agora, tá bom? Eu estava já falando, acho que tem um certo delay daqui da nossa transmissão, que está indo para a página. Então, só voltando aqui ao que eu falei, a nossa primeira live, nossa primeira transmissão ao vivo, à distância, porque a gente já tinha feito isso lá no estúdio do Sintonia Fina, e agora, devido a todo o cenário que a gente se encontra, né, de pandemia, de quarentena, estamos aqui para conversar com vocês de forma remota. Então, já que fazer a nossa saudação. Eu, Joselane Soares, já desejo a vocês boas-vindas aqui à nossa transmissão. E para dar um oi em uma saudação inicial, vou passar a palavra aí para a Silmara. Olá, gente. Olá, Josi, Magno, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa página aqui, nessa live, primeira vez, né, que a gente está fazendo esse sistema de conversa à distância, com o objetivo hoje da gente falar um pouco do Sintonia Fina nessa nova situação, né, Josi, da situação da pandemia e do coronavírus, né? Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aí à página do Sintonia Fina. Legal, pessoal. Vamos aqui pela primeira vez aqui, aparecendo em frente às câmeras, o nosso diretor do programa, o Carlos Magno, que está sempre por trás das câmeras, nos bastidores. Hoje ele está aqui com a gente também para bater esse papo aí com vocês, a gente falar das mudanças do Sintonia em função da pandemia e da quarentena. Olá, Magno, boa noite. Boa noite, meninas. Legal, como você falou mesmo, é verdade, né? A primeira vez aqui na frente das câmeras também junto com vocês, né? Num momento ímpar aí, né? Diferente que a gente está vivendo, todos nós, né? E vamos conversar um pouquinho dos nossos planos, né? A gente tinha planejado um caminho e a gente, como todo mundo, né? Vamos ter que mudar esse caminho aí, né? Vamos ter que adaptar, como todos nós, né? Mas acho que essa é a parte mais fácil, né? Que a gente consiga passar bem por essa etapa aí tão difícil para todos nós aqui no planeta, né? É isso, vamos lá. Verdade, Magno, é uma situação difícil aí para o mundo inteiro, né? A gente tem acompanhado as notícias, não é uma questão pontual, não é uma situação só do Brasil, vários países passaram por situação dificílima, começou com a China, a Itália passou já por um pico de muitas mortes, milhares de mortes, a Espanha também está vivenciando isso, o epicentro agora, Estados Unidos, né, a Europa também está enfrentando, e aqui na América do Sul nós temos visto uma situação extrema, que é do Equador, um colapso no sistema de saúde, e por isso que os países que estão tratando disso resolveram adotar o sistema de quarentena, que é o distanciamento social, isolamento social, e com isso os trabalhos tiveram que ser repensados, né? Muitas empresas adotando aí home office, que é o trabalho em casa, muitas empresas tiveram que parar um pouco sua produção, né? Fábricas pararam, e por conta disso, a gente também, desse isolamento social, a gente teve que reprogramar e repensar aí tudo que a gente tinha anunciado. A gente tomou essa decisão de falar com vocês hoje ao vivo, porque há cerca de um mês nós fizemos uma live anunciando novidades que iriam ser a partir agora do mês de abril, né, Silmar e Magno? A ideia era ter conteúdo semanal, um conteúdo novo para trazer, tornar o Sintonia Fina ainda mais dinâmico, mas tivemos que repensar, não é isso, Silmara? Na verdade, a gente tinha anunciado que, inclusive, que era a partir de hoje, né, dessa semana, dessa primeira semana de abril, que nós teríamos o programa semanal, né? Nós, inclusive, lançamos um programa novo, que é o Sintonia Pocket, o Sintonia 5 Minutos. Essa novidade será mantida, nós já gravamos, né, o Sintonia Pocket, essa novidade vai ser mantida, mas a periodicidade
que era uma das novidades que nós tínhamos anunciado, não vai ser possível, porque nós tivemos que, óbvio, suspender as entrevistas, né? Por conta da quarentena, dessa pandemia do coronavírus. Então, as entrevistas que estariam programadas agora, para o mês de abril e maio, né, por exemplo, né, que nós já começamos a trabalhar, não tem como serem feitas nesse momento, né? Então, de fato, a gente fez questão de vir e dar essa satisfação para o nosso público, porque nós também estávamos muito, muito felizes de ter conseguido ampliar a periodicidade do Sintonia, mas, infelizmente, por conta da pandemia, a gente teve que adiar isso, né? E é importante dizer para as pessoas que a nossa ideia é, depois de passar dessa fase, né, a gente retomar esse projeto do Sintonia Semanal. Mas vamos ver, né? Vamos aguardar aí como é que essa doença vai se desenvolver no Brasil. A gente já fez uma introdução aí, a gente ainda não chegou no pico da doença, né? Por isso a importância do isolamento, por isso a questão da quarentena até agora, dia 7. Vamos ver o que o governo do estado deve resolver, mas a situação é grave e isso, óbvio, afetou os nossos planos. E por isso que a gente fez questão de vir. A Josi já até adiantou isso, né? Mas é isso mesmo. Mas eu acho que dá para a gente falar um pouco mais detalhadamente daqui a pouco. Eu quero ouvir o Magno também, mas eu gostaria que o Magno fizesse aí também uma análise para além aí do Sintonia Fina, que é o nosso foco hoje, né, é o nosso assunto principal, mas como é que você está vendo, Magno? Você que, afinal, é no seu estúdio que a gente grava, como é que você está vendo essa situação aí do ponto de vista econômico, né, a situação dos países, todas essas mudanças, como é que você está vendo essa situação? A minha leitura é uma leitura, vamos dizer assim, pé no chão, talvez, vou dizer assim. Eu não acho que será fácil. Existe um grupo de pessoas que acredita que isso vai passar logo, outros não, né? A minha análise é no meio do caminho ou seja, quanto mais longo for esse período, melhor é, porque a curva vai ser achatada, que é o grande objetivo, né? Que o principal é salvar o máximo de vidas que a gente puder. Mas a economia vai sofrer muito com isso. Já está sofrendo, né? Muitas empresas vão quebrar, acho que é óbvio, né? Todo mundo sabe disso, né? Então, eu espero que os nossos governantes tenham senso, falta isso para alguns, eu acho, de equilibrar isso, de tomar atitudes, de tomar posições que minimize essas questões financeiras e que minimizem, acho que a parte de saúde, eu estou vendo o ministro caminhando muito bem, eu vejo com bons olhos, eu acho que ele está fazendo um ótimo trabalho, ao meu ver, né? Então, agora, cuidar da parte econômica, porque também ela é responsável por vidas, né? Muitas pessoas vão ter dificuldade, então tem que, acho que, balancear isso um pouco, né? Agora, depois que essa crise passar, eu acho assim, nós nunca mais seremos os mesmos, nunca mais. Eu acho que tem coisas que iriam demorar mais tempo, vou usar, por exemplo, a videoconferência como essa, ou o sistema de aprendizado, de ensino, de trabalho à distância, eu acho que isso ia ser implantado em um período, sei lá, de 5 ou 10 anos, talvez, não sei. Isso vai ser agora. Eu acho que muitas pessoas não vão voltar para o trabalho tradicional. Eu acho que, então, toda a crise, ela tem importante que a gente se obriga a mudar e se reaprender e evoluir. Então, espero que a gente tire o melhor possível de tudo isso. É o que eu acho. Sim, com certeza, né? Vai ter uma mudança aí de comportamento, acredito, né? Eu até imagino, né? Mas isso talvez seja um pouco utópico da minha parte, mas eu imagino que as pessoas também devam repensar muito a questão de consumo, né? Porque as pessoas não podem sair de casa para comprar. Então, muita coisa que é supérflua talvez deixe de ser consumida, né? Porque hoje em dia o que está sendo? Só os itens essenciais. Supermercado, farmácia, enfim, talvez as pessoas repensem naquilo que elas saíam para comprar, se realmente aquilo é necessário ou não para a vida delas, ainda mais quando a gente se coloca numa situação limite, uma situação extrema como essa que a gente está vivendo, né? O risco de você ter conhecidos seus, ter familiares contaminados, quer dizer, é uma preocupação muito grande essa da saúde. Silmara, que tem aí filhos dentro de casa, como é que está vendo essa questão de home office, Silmara? Porque eu já estava fazendo antes da pandemia, como é que muda isso aí para você?
Eu acho que é um desafio para todos nós, né? A gente está acostumado a sair diariamente para ir para o trabalho. Você ficar em casa e tendo que organizar a casa, você está na casa e tendo que organizar o trabalho, para mim está sendo um desafio, mas eu acho que é também um aprendizado. É um aprendizado que te ajuda a repensar, inclusive, a sua própria rotina no trabalho, né? Porque eu tenho tentado manter uma rotina de levantar cedo, de iniciar o expediente nessa linha, para que não haja, para que a gente se acostume com a ideia de que você está em home office e que você tem trabalhos a fazer. Agora, isso exige de quem não está acostumado a trabalhar em casa, de fato, uma organização. Agora, no mais, aí, eu penso que essa quarentena, a pandemia do coronavírus, ela tem efeitos diferentes no nosso país, porque nós somos um país de grandes desigualdades sociais. Então, a quarentena ela tem impacto diferente dependendo da sua classe social. Né? É diferente você estar numa quarentena, ainda que seja difícil para a gente deixar de sair de casa, deixar de consumir, mas quando você tem uma casa relativamente organizada, as pessoas, cada um tem o seu quarto, né? Isso para as classes mais pobres, num país com vários bolsões de miséria como o Brasil, essa quarentena tem sido muito cruel, porque muita gente já perdeu o emprego, porque eram pessoas que tinham que trabalhar na rua, por exemplo. Muitas pessoas voltam para casa, dividem o mesmo cômodo com 5, 6, 7 pessoas, né? Então, eu imagino que... então, acho que muita gente gosta a gente conversa muito, porque é uma realidade nossa, da gente estar em casa, a gente está reaprendendo várias coisas, a gente está lendo, a gente está vendo série, vendo filmes, mas essa não é a realidade do nosso país como um todo, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que não sabem como vão comer amanhã. E aí eu acho que o governo tem um papel fundamental, que são as políticas públicas de atendimento a esses grupos mais vulneráveis, né, do país, né? Acho que está na hora do governo efetivamente agilizar as medidas de apoio aos informais, às microempresas, ou seja, a esse grupo que já está sendo afetado duramente pela pandemia, muito mais que a gente ainda, né? Porque a gente não consegue ainda, de alguma forma, se virar um pouco mais, né? No meu caso específico, continuo recebendo salário, então é bem diferente. Agora, eu imagino quem já teve corte salarial, imagino quem não está podendo vender o seu produto na rua. Então, acho que o governo, nesse momento, tem que agilizar as medidas de apoio a esses grupos. E é por isso que, muitas vezes, a gente não pode ficar defendendo aí uma economia sem qualquer intervenção do Estado, porque no momento desse, né, o mercado, como a gente já viu vários exemplos aí, não quer saber de ajudar ninguém, quer saber de manter o lucro. E é nesse momento que o Estado, nesse momento não, acho que em todos os momentos a gente tem que garantir o direito das pessoas, agora nesse momento é fundamental que o Estado garanta o direito de quem realmente não está conseguindo mais sobreviver a essa pandemia. Tá? Eu acho que já está demorando demais. Josi de revisão aí do capitalismo, né? Magno ia falar? Não, pode falar. Eu pensei que você tinha travado aqui. Diga lá, pode prosseguir. Então. Eu estava falando aqui que eu concordo com a Silmar, eu acho que até é um momento que o capitalismo vai se olhar aí no espelho e verificar até que ponto a gente tem funcionado ou não com esse modelo, né, que o mercado dita tudo. Porque agora que chegou nessa crise, o que se viu? Por exemplo, a Itália. A Itália chegou a pensar em não manter quarentena, em não manter distanciamento social. Por quê? Porque é um país que vive muito do turismo, né? Eu acho que o Magno também já teve a oportunidade de ir lá, realmente é um país que é muito bonito, então tem belezas, enfim, então vive do turismo. Só a pandemia, eles tentaram fazer de conta que estava tudo bem, que estava tudo normal, para atrair turista. E o que se viu, o número subiu exponencialmente, milhares de mortos, eles chegaram à conclusão que não tinha como, que tinha que ter o isolamento social. E nessa hora que você não pode trabalhar, que você, por exemplo, que trabalha por conta, que não tem como vender o seu produto ou o seu serviço, quem que vai socorrer? Estado, né?
o poder público funcionando ali para atender essas camadas mais baixas. Nessa hora, o capitalismo não tem muito o que socorrer. Pelo contrário, né, o que a gente está vendo agora, que os Estados Unidos estão dizendo o quê? As máscaras, os respiradores não vão sair daqui. É a gente que vai manter aqui no nosso país. Como diz minha mãe, né? Minha mãe tem um dito popular para isso, que é farinha pouca, meu pirão primeiro. O que a gente está vendo que os Estados Unidos estão fazendo é isso, né? Que é o maior defensor do capitalismo. Mas eu acho que agora o capitalismo vai ter que ser visto, não o capitalismo, porque a gente sabe que a pessoa que é liberal, que defende esse modelo de economia, talvez não queira rever, mas é preciso sim para a sociedade, os modelos, verem onde está sendo o erro, né? Porque muita gente que precisa nessa hora é o Estado que tem que atender, e a gente precisa sim ter governos que atentem para a população que mais precisa, né? Seja o trabalhador que perdeu seu emprego, seja aquele que já estava desempregado e dependia já de uma ajuda, seja do microempresário, porque esse vai sofrer bastante, esse a gente sabe que está sofrendo. Os grandes empresários, a gente sabe que tem uma margem de lucro que poderia segurar um pouco mais, mas já tem grande empresário demitindo aí em massa, né, como a gente viu recentemente. Então, eu acho que é a hora de o capitalismo se olhar no espelho aí e repensar esse modelo. Magno. É verdade, Josi. Se defende aquela economia liberal, né? É a hora que o Estado tem que entrar, né? Em algumas áreas, e esse é o momento. Tem que entrar forte, né? E nesse momento a gente tem um governo federal muito frágil em muitas coisas, para não dizer outra coisa, né? Então, não tem como você passar por uma situação dessa sem o Estado. Não existe a menor possibilidade. E tem que ser uma intervenção firme, forte, coesa, organizada, né? E acho que esse é o caminho. Esse é que você resumiu bem, nós vamos ter que se olhar no espelho, sim, porque esse padrão de consumo, que o americano usa muito, que é aquela coisa doida, né, ela tem que ser revista, né, não dá, chega uma hora que esgota, né, esgota as fontes naturais, esgota tudo. Então, toda crise tem um lado bom, acho que tudo, né, a gente tem que tirar o melhor disso, depois que tudo isso passar. Não podemos perder a oportunidade, depois que isso se resolver da melhor forma possível, a gente tirar o melhor dessa história toda, né, e saber que muitas pessoas não vão conseguir passar por isso, né? E vão ficar no meio do caminho, porque gente vai morrer. E não são poucas, não. É isso. Verdade. Ô, gente, queria aqui já dar aqui uma boa noite para as pessoas que estão nos acompanhando, agradecer a audiência, boa noite aí, Wagner, Nelson. É importante vocês estarem aqui com a gente, né? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, pode mandar para a gente. Silmara, aí uma coisa que eu destaquei aqui em relação a essa quarentena, nós que temos aí a nossa pauta feminista voltada aí para as questões das mulheres, uma coisa que está preocupando bastante é justamente o convívio a mais que muitas mulheres estão tendo que enfrentar em situações difíceis, de casos de agressão, de violência doméstica, que essa quarentena sendo imposta aumenta a dificuldade para essas mulheres. Estava até vendo um relato aqui, que uma médica emergencista contando a quantidade de mulheres que estão chegando apresentando quadro de ansiedade, de falta de ar, até as pessoas achando que é do Covid, não. É um quadro de falta de ar em função da ansiedade por conta de ter ali o marido dentro de casa, sem saber se vai ter uma situação de violência. Então, assim, quando a gente defende, né, nós aqui do Sintonia Fina defendemos isso, que haja o isolamento social, né, com o devido amparo aí do Estado, para que as pessoas consigam sobreviver, mas que tem que ter esse olhar também aí das instituições, polícia, enfim, que estejam atentas também para esses casos, porque o que a estatística mostra? Que 7 em cada 10 mulheres que são vítimas de feminicídio são mortas dentro de casa. Então, a situação da quarentena intensifica isso, né? Gostaria de ouvir a Silmara também sobre esse assunto. Eu já tinha visto isso mesmo, era um alerta aí dos grupos feministas, né? Porque, inclusive, já há dados que apontam que a violência doméstica aumenta, por exemplo, em período de Natal, em feriados, né? São justamente dias em que os homens ficam mais tempo dentro de casa, né? Homens violentos. Uma das medidas que o governo do estado tomou, que eu estou acompanhando o Telegram do governo do estado em relação ao coronavírus, é que você pode agora registrar
a violência doméstica online, né? Então, você pode entrar lá e registrar o boletim de ocorrência. Já é uma forma, eu imagino que não acontecia isso antes, eu não tenho essa informação, mas como foi uma medida anunciada, eu estou entendendo que antes isso não poderia ser feito, né? Imagino que tomou essa providência também justamente por conta disso. Agora, o que eu acho, né, Josi, e que ficou muito claro com essa pandemia, é que a gente precisa, efetivamente, independente de pandemia, ter como política pública de governo as reduções das desigualdades sociais, né, e a redução da violência como um todo, inclusive a redução da violência contra as mulheres. Porque o que a gente não pode é, num momento desse, ficar preocupado também com a violência, né? Se nós estivéssemos num país um pouco mais justo, igualitário, nós não estaríamos, nesse momento, preocupados com os homens que estão dentro de casa e com as mulheres que estão se sentindo ameaçadas porque seus maridos estão mais tempo dentro de casa. Então, isso demonstra como a gente precisa, fora de períodos de crise, fora de períodos de pandemia, ter políticas públicas efetivas, constantes, e que avancem no sentido da redução da violência e também das desigualdades sociais. Porque a gente fala muito, e hoje a gente está num momento em que as pessoas ficam falando, porque você não pode depender do Estado, porque você tem que se virar sozinho, só que o Estado precisa criar condições para que as pessoas possam trabalhar dignamente, ter salários dignos. Então, não é assim, você não depende do Estado. Não existe no processo democrático, não existe no processo sociedade você ter sua atividade independente do Estado. Não existe isso, porque o Estado determina as políticas públicas, seja de cobrança de impostos, seja de incentivo, né, seja de geração de emprego e renda. Então, acho que a gente precisa avaliar também essa questão, né? Os governos precisam ter políticas efetivas de redução da desigualdade social, de uma vida digna, e isso em relação às mulheres também, que, aliás, nos últimos tempos foi tão desvalorizada essa pauta, né? Tão desqualificada essa pauta feminista. É verdade. Aliás, até é sintomático, né? Que essa seja uma preocupação nesse momento. Por quê? Porque são mulheres que muitas vezes vivem uma condição até de submissão por questões financeiras, aquelas discussões que a gente já fez por diversas vezes no programa, né? E isso está sendo exposto agora. Até aproveitar, já que entramos nesse assunto aqui, você falou das denúncias online, muito importante, os números também, 180, que é a central de atendimento à mulher em situação de violência, e 190, que é a situação de emergência. Eu acho que é bom as pessoas terem esse número aí à mão, né, 180 e 190. Bom, gente, olha, a gente está aqui ao vivo, até eu estava pensando aqui, né, dias atrás eu estava vendo uma pessoa falando que nesse período aí de quarentena, está todo mundo fazendo sua live, né? Quem não está fazendo live está gravando vídeo para passar depois. Mas no nosso caso foi uma situação aí que foi bem atípica, porque a gente chegou a anunciar. Vou agora retomar o assunto que a gente iniciou a nossa conversa, porque ainda estavam as pessoas chegando aí, né, na nossa transmissão ao vivo. Retomar o que a gente falou. No mês passado, nós fizemos um anúncio para dizer que tudo ia ser diferente, né? A gente ia ter uma programação mais intensa, semanal, estava tudo caminhando bem, a gente estava com alguns programas já gravados, já comecei a editar, aí surgiu essa questão aí da pandemia no meio do caminho, e isso vai atrasar muito a nossa gravação, porque para as pessoas entenderem, o programa a gente grava, depois ele tem que passar por uma edição, né? Então tem toda uma forma aí de trabalhar que requer um certo tempo. Então, sem a gente não conseguir se encontrar, porque nosso programa é feito coletivamente, a gente vai ter um estúdio, tem as apresentadoras, tem as pessoas que ficam atrás das câmeras, tem as convidadas, então tem uma pequena, mas tem uma pequena aglomeração, né? Uma pequena, mas tem aglomeração. Então, a gente não vai poder fazer isso nesse período. Então, vamos retomar agora como é que fica. Eu quero ouvir aí do Magno, né, que faz essa edição para a gente. Como é que fica, então, Magno, essa questão agora para as pessoas que estão chegando na nossa live agora? Então, a gente acabou discutindo muito isso, né, no nosso coletivo, no nosso grupo, né, então a ideia era passar o programa, dar mais um passo esse ano, né, estamos caminhando para o terceiro ano do Sintonia, né, ser semanal o conteúdo, a gente criou um conteúdo novo, Pocket, que seria um
um vídeo de aproximadamente 5 minutos, né? Que é um tempo que a gente percebe que o espectador costuma ficar, né? Mas a gente vai ter que continuar com ele quinzenal por conta disso, né? O bom, né, meninas, é que a gente conseguiu fazer uma bela de uma gaveta, que a gente, como costuma dizer no jornalismo, né? A gente tem aí 9 programas gravados, né? Então, é o que a gente chama de gaveta, para que a gente possa usar nesse período. Então, foi bom para a gente nesse sentido, porque a gente tem uma gaveta razoável para que a gente possa usar e adiar um pouco esse passo para depois, né? Como a gente combinou. Em julho, agosto, vamos falar assim, essa gaveta vai estar acabando, e aí a gente pensar como é que vai estar o país, né, o mundo nesse momento. Acho que nenhum de nós sabemos como vai estar, né? Então, eu não sei, eu particularmente não sei se resolve tudo até o mês de junho e julho. É o meu olhar. E quanto mais se alongar essa quarentena, entre aspas, significa que a gente está achatando a curva, né? Mas quanto mais se alonga, mais sofre a economia. Você vê que são dois lados aí, né? Então, espero que a gente encontre um bom caminho nesse sentido, que os governantes tomem um bom caminho, uma boa escolha. Com relação a nós, eu acho que é um pouco disso. Então, a gente continua com o programa quinzenal, né? Agora nós vamos ter o Pocket, então vocês vão ver o programa tradicional, que tem em torno de 20 minutos, um pouco mais, um pouco menos, e vocês vão ver também, uma vez por mês, um programa menor, algumas vezes com a Josi, outras com a Silmara, né? Que vocês podem falar melhor dessa questão. E onde a gente vai ter um programa mais curto, né? E assim a gente vai seguindo. A gente usou nas férias também as reprises, né? Então, quem sabe a gente discuta isso depois da nossa live, né? E a gente continue colocando algumas reprises aí, que eu acho que é uma coisa bacana para estar... Porque as pessoas estão em casa, então as pessoas estão com mais tempo, né, disponível, né? Então, para consumir esse conteúdo que a gente produziu nesses 2 anos e meio já aí, caminhando para 50 programas, 13 horas de conteúdo. Então, são números aí que a gente vem avançando com um programa com uma pauta tão importante como essa, como o feminismo, né? Gente, ô Silmara, fala aí um pouquinho para o pessoal que está acompanhando a gente, como é que vai ser esse novo formato aí de programa menor? Conta aí para o pessoal que a gente falou rapidamente daquela vez lá no nosso ao vivo, porque o pessoal vai esperar, porque mesmo a gente diminuindo, não vai ser como a gente queria semanal, mas a gente vai começar com esse novo formato aí também, né? É isso mesmo, né? Na verdade, a gente sempre vem pensando em novidades, em formas de atrair mais as pessoas, né, Josi, para o canal do Sintonia, porque a gente sabe que falar de assunto como feminismo nem sempre é agradável, né? Nem sempre é um assunto divertido, que tem um potencial de atrair mais as pessoas. O Sintonia Pocket, que é um nome ainda provisório, né? Que é um programa mais curto, na verdade, onde eu ou você, a gente desenvolve um assunto em frente às câmeras num tempo máximo de 5 minutos. Então, seria assim, vamos dizer, 5 minutos de sintonia ou sintonia em 5 minutos. A gente ainda não tem esse nome, a gente está chamando provisoriamente de Sintonia Pocket. Então, é um programa mais curto, de no máximo 5 minutos, em que eu e você, sozinhas, né, a gente desenvolve sobre um tema que pode ser qualquer tema, desde uma dica cultural até o aprofundamento de um conceito ligado ao assunto voltado às mulheres, à sociedade. Então, é uma experiência nova, isso vai ser mantido, e a gente espera que com isso a gente consiga agradar ainda mais a nossa audiência, né? Trazer novidade, fazer com que as pessoas prestem de fato atenção no conteúdo, né? Porque a gente sabe que nem sempre as pessoas ficam o tempo inteiro, né? Os 20 minutos, né? E acho que outra coisa legal também, você pode até complementar de falar, é que também a gente mudou o formato do Sintonia, né? Que o Sintonia a gente trabalhava nós duas jornalistas com uma convidada. A partir de agora, a gente vai ter o programa com entrevista. Seria eu entrevistando uma convidada e você entrevistando outra convidada separadamente. É outro modelo também novo que a gente está implementando como forma de otimizar e também ver se isso agrada mais a audiência, se dessa forma a gente consegue também desenvolver melhor o conteúdo, né, deixar o conteúdo mais dinâmico. Acho que o nosso objetivo com tudo isso é isso, é manter o programa com um conteúdo interessante, voltado às mulheres, à sociedade, à igualdade de gênero, de uma forma palatável, né? De uma forma que o público goste, de uma forma que o público entenda. Acho que esse é o nosso principal objetivo. E, claro, aumentar a nossa audiência, né? Que esse assunto chegue a mais pessoas, porque cada vez mais a gente vê que é uma necessidade, é um assunto, infelizmente, cada vez mais atual.
aí eu quero também já aproveitar e mandar um abraço aí para Maria de Fátima, Janete, pessoas que estão acompanhando a nossa programação e nossa live. Bom, e aí eu quero complementar o que a Silmara falou, que assim, a gente está nessa disposição para trazer novidades para o nosso público, né? Esse formato de entrevista já é para deixar mais dinâmico ainda, deixar um modelo que a gente consiga aprofundar um pouco mais a conversa, né? Porque a gente quando estava naquele formato de duas jornalistas e a convidada, a gente falava bastante, porque é um bate-papo, mas também dá um pouco mais de espaço aí para a convidada, né, transitar melhor ali pelo assunto, porque geralmente a gente leva especialista. Então, a gente quer ouvir um pouco mais dessas especialistas que estão falando, é um formato, e esse Sintonia em 5 minutos, para a gente trazer uma coisa bem dinâmica, a gente espera que o pessoal goste bastante, né, desse formato que a gente está trazendo. Um abraço aqui para a Luana, dando os parabéns aqui, que o programa é ótimo. E aí, assim, olha, deixar aqui, quero ouvir aí as palavras final do Magno. Vamos, né, vamos encaminhando a nossa live para o final. Antes disso, Silmário, eu queria só comentar com você, a gente falando aí das pautas feministas, né? Você falou assim, olha, o feminismo, o assunto às vezes não é tão fácil de lidar. E realmente, às vezes a mulher é feminista, mas de tanto que criminalizam o tema, as pessoas dizem assim, não, eu não sou feminista, mas se você luta por direitos iguais, se você luta por mais espaço pela mulher, você é feminista. Essa semana virou assunto, aí foi para os Trend Topics do Twitter, a Rosângela Moro chegou a fazer um elogio ao ministro da Saúde, pela forma como ele estava conduzindo essa questão da pandemia aqui no Brasil, né, o controle da pandemia. E aí ela disse, entre a ciência e o achismo, eu fico com a ciência, né? Então, como interpretaram que isso poderia ser uma crítica ao presidente, ela acabou apagando. Mas, nos Trend Topics, ela entrou como mulher do Moro, não deram o nome completo dela. E eu até fiz um comentário lá no Twitter, que a ativista Eliane Dias diz, quem é mulher de alguém não é ninguém, né? E aí fazendo uma referência que as mulheres devem trilhar aí seu próprio caminho, fazer com identidade própria, e ela, né, a Rosângela Moro aí, como se diz contra o feminismo, talvez para ela isso não tenha sido incômodo, mas ir para o Trend Topics como uma mulher de alguém é meio complicado. Então, só para a gente fazer uma defesa aí do nosso programa, por que a gente batalha tanto aí pelos direitos das mulheres, por que a gente se coloca aí como feminista. Mas é isso, então. Magno, eu quero chamar você aí para deixar a sua palavra aí, como é que fica a expectativa para 2020, mesmo com todo esse cenário aí. Queria ouvir assim, suas considerações finais. Legal, pegando o gancho nessa pauta do feminismo, né? Então, tá aqui um homem também, né? A gente acha que o feminismo, muita gente acha que o feminismo essa diferença entre homem e mulher, né? No sentido o feminismo luta pela igualdade, não pela supremacia, né? E a gente, o Sintonia discute isso de forma incessante. Às vezes, né, como diria um grande fotógrafo de guerra, ele fala que às vezes a gente tem que engasgar no café da manhã, quando a gente escuta algumas coisas. Então, acho que o Sintonia tem um pouco disso. Tem certas coisas que a gente tem que escutar para fazer pensar e mudar a nossa atitude. Todos nós, né? Todos nós, homens e mulheres também. Tem mulheres machistas também, como a gente já viu aqui no programa também. E eu queria só agradecer por estar nesse coletivo com vocês, porque é uma pauta que eu acredito desde sempre, há muito tempo. Na minha casa tem várias mulheres feministas aqui, a Dani que já participou do programa, então é um privilégio, é um aprendizado muito grande nesses últimos 2 anos e meio aí, principalmente, né? E dizer que o Sintonia vai continuar de uma forma ou de outra, a gente vai se adaptar a uma nova realidade, como todo mundo, né? Então, acho que, eu não sei o que vai ser daqui a 2, 3 meses, como é que vai ser o formato exatamente, mas acho que é muito próximo do que a gente falou aqui hoje, com o Pocket, com o programa, e sempre discutindo essas questões das pautas feministas, e assim seguir. E eu queria ainda agradecer, antes de dar tchau aqui, o Douglas, que está na técnica lá, gentilmente conduzindo o programa para a gente, o Douglas Cordeiro, um amigo, parceiro, diretor. Muito obrigado, viu, Douglas, pela parceria. E é isso, a gente se encontra nos programas do Sintonia, né? E é isso aí.
Valeu, Magno, valeu. Aproveitar aqui e mandar um abraço para a Ana Cláudia, que entrou aqui com Luana, tá, junto com a filha, que ela conversa bastante sobre feminismo. Mandar um abraço também para o Márcio Leandro, que aqui a gente mostra, inclusive, até pelos comentários, pela audiência, que a gente é a favor mesmo da igualdade. A gente tem um público aí bem dividido, homens e mulheres, que participam, que sugerem. Isso é muito, muito bacana. Silmara, passo a palavra agora para você fazer suas considerações finais. Bom, eu queria só agradecer essa experiência, quero pedir desculpas porque meu telefone tocou no meio aqui, então a gente já se atrapalha um pouco, né? Mas, enfim, eu queria agradecer todo mundo que entrou aqui, né? Rosenil, Terezinha, as pessoas que comentaram, muito obrigada, né? A gente foi uma experiência nova e acho que a gente vai certamente usar em outros momentos essa experiência e essa tecnologia para a gente falar com o nosso público. Quero dizer para as pessoas curtirem o nosso canal, compartilharem os nossos vídeos. A gente trabalha bastante, discute bastante, o Sintonia Fina é feito com muito carinho, muito compromisso com a causa. É algo que a gente faz porque a gente acredita na necessidade desse assunto ser discutido. A gente agradece todos os homens que nos acompanham, que nos dão apoio, né? E a gente sabe que é muito importante a gente tê-los ao nosso lado, né? Aqui, nessa luta que é de todos nós, né? A igualdade de direitos, né? A mulher sendo autônoma, sendo um ser humano autônomo, sem precisar da proteção de ninguém, né? Desse guarda-chuva masculino, é muito importante isso para a gente, né? Enquanto ser humano mesmo. Então, eu agradeço a todo mundo, agradeço o Magno, Josi, pela condução, Douglas, que está aí na técnica, está no anonimato aí, mas a gente está vendo, Douglas, vocês não estão, mas eu vou contar já o segredo, nós estamos vendo, Douglas está lá, e vocês não estão, mas ele está lá na técnica, muito obrigada por tudo, e até mais, até o próximo Sintonia, até a próxima reprise, já tem uma reprise no ar, que é do cabelo, um programa que a gente fez lá em 2017, eu acho, né, falando do cabelo crespo, então quem não viu, tá lá, reprise, é um programa que a gente fez lá, acho que é o terceiro programa que a gente fez, é bom porque a audiência também já sabe se a gente evoluiu ou não, né, no programa, né. Então, muito obrigada a todos, um grande beijo, um ótimo final de domingo, ótima semana para todo mundo. Obrigada, Silmara, Magno, Douglas, como eles já comentaram, que está aí nos bastidores, conduzindo essa transmissão ao vivo aí para a gente. Olha, gente, aquilo que a Silmara falou é verdade, nós fazemos o Sintonia Fina com muito carinho para vocês, sempre buscando aprimorar o nosso trabalho, trazer pautas interessantes que estejam aí conectadas com o dia a dia das mulheres e dos homens, né? Porque é uma coisa que a gente sempre fala, a gente é a favor da igualdade, uma sociedade igualitária, seja na questão de gênero, questão social, a gente é a favor disso, de justiça social, enfim, de igualdade. Então, para 2020 é isso, a gente tinha planos que foram mudados aí em função desse cenário de saúde, esse cenário de pandemia, mas a gente está aqui com vocês e vai fazer todo o esforço para sempre trazer conteúdo novo, conteúdo de qualidade, feito realmente com muito amor e carinho por todos nós. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui, tá? Um grande abraço e acompanhe a nossa programação nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook e lá no YouTube a gente lança os programas novos, tá bom? Grande abraço mesmo para todos vocês e torcer para que isso tudo passe logo, que a gente logo retome nossa vida normalmente como era, tá bom? Um abraço e muita saúde para todos.